Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistini Talks com minha amiga Cíntia Achomparada. Tudo bem, Ricardo? Obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço. Eu sei que você tem uma agenda louca, que é corrida atrás, administrativo, marketing, vendas, que mais? Jurídico. Financeiro. É duro ser dona de negócio? É uma responsabilidade muito grande, porque é como se nós tivéssemos muitos filhos, né? Enfim, porque todo mundo está com a gente há décadas. Seu funcionário mais antigo tem quantos anos de casa? Tem, acho que 30 anos de casa. 30 anos de casa? É bastante coisa. É muito, né? O mais novo tem 8 anos de casa. Então não adianta mandar currículo lá que ninguém entra. Não, então... Mas é bom que não sai, entendeu? Não, a turma lá, o time lá é incrível. E você tá com quantos funcionários hoje? Hoje nós temos nossos 30. 30? É enxuto. Fora, é enxuto. Mas hoje o escritório, né? O escritório, né? A parte do escritório. Mas a parte de engenharia, aí tem a parte de engenharia, das obras. Das obras, né? Depende da época. Vamos falar, cada né, obra gente? é uma obra, né? A Cíntia é a proprietária, sócia proprietária da Pedra Forte. Que é um nome forte, né? É forte, forte. Mas antes de a gente falar disso, eu queria que você contasse pra mim... Já até sei. O início seu lá em Ubatuba, da sua infância. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, minha infância... Ninguém vai acreditar. Mas a minha infância foi a melhor infância que uma criança poderia ter tido. É um paradoxo, né? Porque foi a infância mais rica que alguém poderia ter. E eu penso comigo, se eu pudesse, eu daria isso para meus filhos. Jura? Daria. Porque, assim, nós crescemos, eu e minhas irmãs, meu pai e minha mãe, éramos nós 5. São os 5 irmãos? Não, nós somos 3. Mas, tá. assim, a vida éramos nós 5, né? Então, quando eu tinha 3 anos, vou contar do começo para você. Tá. Quando eu tinha 3 anos, meu pai... Põe só o microfone um pouco mais perto de você. Cansou de São Paulo. Pode ficar à vontade, assim, então. Meu pai cansou de São Paulo, enfim, e começou a procurar algum lugar, enfim, achou Ubatuba. Mas Ubatuba não é a cidade de Ubatuba. Mas você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Eu me mudei pra lá com 3 anos, minha mãe grávida da minha irmã, da minha irmã mais nova. Aquela que eu conheci? A advogada. A Índia advogada também. Uhum. E veio a Kali. Tem a Kali que ainda você conhece, né? Você já conheceu a Kali também. Sim. E nós nos mudamos para lá. E era um lugar assim, não é a cidade de Ubatuba, é no meio do mato mesmo. Pega um caminho de terra, enfim. Mas eu morei lá até os 10 anos. E a vida lá era assim, a gente não tinha luz. Mas a gente tinha tudo, entendeu? Não tinha luz. Não foi uma infância que eu não tive. Eu tive muita coisa, entende? Só que a gente não tinha luz. Meu pai tocava violão às 7 da noite pra gente dormir. Mas você tomava banho gelado? Não, era gás. Ele tipo, fez tudo que a gente precisava. Ele cuidou, ele construiu do jeito que ficava legal pra gente. Você tem uma ideia? O banheiro, se for lá hoje... A pia do banheiro pega aqui em mim, porque ele mediu em mim. Eu me lembro dele medindo aqui, sabe? Ele fez uma coisa tailor-made. Isso, exato. Ficou tudo Bonitinho. Assim, sob medida. Então, a gente estudava muito. A minha mãe era professora, a minha mãe super, sabe? Conectada, ela alfabetizou nós 3. Eu tinha 4 anos quando eu comecei a ler. E ia pescar com meu pai. A gente brincava o dia inteiro lá. E a gente ia para a escola a pé. Então, hoje em dia, por exemplo, a coisa que a gente mais gosta, minhas irmãs, quando a gente vai pra lá, é pela costeira. Sabe a costeira? Uhum. Pelas pedras. Meus filhos falam, mamãe é raiz, papai é Nutella. Mas brincando, sabe? E a gente voltava da escola. Mas vocês mantiveram a casa? Sim. A casa tá lá. E num determinado momento, porque lá tem os caiçaras, né? Então, que moram lá, enfim, que eram os amigos dos meus pais e tal. Mas eu e minhas irmãs, a gente brincava muito junto. Muito, o dia inteiro. A gente brigava também, mas a gente mais brincava. Então, por exemplo, o meu pai, ele optou por ter essa vida simples. Uhum. Essa vida, tipo, de natureza. Então, a gente é muito conectado com a natureza. A gente criava nossos brinquedos. Então, por exemplo, a minha boneca era a caixa de ovo
A gente pegava a caixa, então a gente tinha que ter criatividade. Então a boneca era uma caixa de ovo, aí minha mãe fazia a roupinha, aí a gente brincava. Aí a gente brincava de barco. Aí, então era uma caixa de supermercado que a gente entrava, sabe? A gente inventava brincadeiras, assim. Engraçado que você tá falando de uma forma bonita, mas assim, eu posso te falar que você tinha uma infância pobre? Não, eu Não. não acho. Eu comia lagosta, entendeu? Nossa! Na verdade, se a gente for pensar, né? Hoje em dia, pra mim, comer lagosta é normal, porque eu cresci comendo lagosta. Outra visão. Outra visão, porque a gente tinha tudo lá. A gente fazia o macarrão, minha mãe tinha aquela máquina de macarrão, ela fazia. E eu saía para pescar com meu pai, depois do trabalho. A gente ficava... A coisa que eu mais gostava era ficar olhando se o barco ia passar em cima da rede, sabe? À noite, porque o barco corta a rede, né? Os barcos vêm e cortam a rede. E a gente saía correndo, tinha que descer, era uma aventura. Enfim, em um determinado momento... Mas essa de ver o barco não cortar a rede é para você não perder a pescada? Pra você não perder a sua rede. A rede. Porque depois você tem que costurar a rede. E perdemos várias vezes. Mas porque tem várias redes e um cuida do outro. Mas era o barco de uma outra pessoa ou o próprio barco de vocês? Nosso barco. Ah, por causa da maré? Mas os barcos passam e não vêm a rede, ou também vem. Mas todo mundo cuida, um cuida do outro lá. Tipo uma vila de pescadores, vai. A sua casa era de madeira? Não, era de alvenaria. Alvenaria. E aí, em um determinado momento, todo o pessoal de lá, eles começavam a trabalhar cedo, tal, então eles não iam muito para a escola naquela época também. E a minha mãe começou a dar aula. Começou a dar aula. E aí, em um determinado momento, ela resolveu dar aula, alfabetizar todo mundo, todos os caiçaras, tal. E meu pai construiu a escola. Olha. E aí ele trouxe, depois gerador, foi a primeira vez que eu vi acendendo, sabe? A luz. Quer dizer, eu já tinha visto, a gente vinha para São Paulo, enfim. Mas lá em casa era diferente. Pra gente era até estranho, porque a gente estava acostumado, sabe? Mas assim, como que era? Não tinha luz ou tinha o quê? Lampião? Lampião, vela. E a gente não percebia. Se você perguntar para mim se eu me lembro... É isso que eu tô tentando falar, que você não sabia da simplicidade que era. Então, pra mim era o paraíso. Até hoje eu vou para lá, é o meu paraíso lá. Eu e minhas irmãs, entendeu? E... assim, o que eu mais tinha medo, por exemplo, era do macaco. Eu pensava que lá não tinha macaco. Agora, cobra. Tinha cobra no caminho. A gente, sei lá, matava cobra. A gente, entendeu? Você não tinha medo de cobra? Não. Meu pai foi ensinando, né? Desde pequeno ele ensinava. Cobra verde, não tem veneno. Enfim, a gente foi aprendendo. Ele sabia disso. Cobra coral verdadeira e falsa. Ele foi ensinando, mas ele também não deixava a gente sozinha. A gente não ficava sozinha. Minha mãe ia pra praia, ia pra escola com a gente, levava a gente pra escola. E ela sentava num pé de abricó. Inclusive, ela escreveu um livro. Pé do quê? É um pé de abricó que tem. O que é isso? Pé de abricó é uma árvore bem grande. O abricó é uma frutinha amarelinha assim, só que ela é como se fosse uma massa dentro. Ela é diferente, sabe? E pequenininha, amarelinha. E era uma árvore bem grandona, assim. Então, minhas irmãs ficavam brincando na praia enquanto eu estava na escola. Entendeu? E nesse inteirinho, minha mãe começou a escrever. Minha mãe era uma pessoa, assim... eu nem vou falar muito dela, porque senão eu vou chorar, então... Não, mas eu queria saber o nome da sua mãe e do seu pai. Minha mãe chama Miriam. Ela tá viva? Não, a minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos. Que cedo. Uma semana antes dos 18, O meu pai, sim, meu pai tá vivo. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu do quê? Também. Ela teve câncer. Aonde? Ela teve linfoma. Ah. Mas, assim, isso foi há 20 anos atrás e o tratamento era difícil, enfim. Então... Eu não tenho lencinho aqui. Não, então... Desculpa. Não tem problema, não. Mas é uma coisa para eu pensar. É bom, né? Que às vezes toca nos assuntos, né? Não, mas não vou chorar. Eu falo com alegria e... Lógico que a gente sente ainda, né? Não importa o tempo que passa, mas... Assim, o meu pai foi um paizão, assim, pra gente... Depois que ela faleceu, tudo. Imagina, ele com 3 filhas, né? Que não param de falar. Você conhece minhas irmãs, né? Imagina. Vocês são maravilhosas. Então, aí eles criaram essa escolinha e minha mãe começou a alfabetizar. Ela pegava... É tipo um supletivo, vai à noite, então ia todo mundo lá. Essa escola que seu pai montou, deu o nome dele? Não, acho que ele nem colocou nome. Eu não lembro disso, de ter nome e tal. Ele construiu as salas lá do jeito que precisava ter, fez cozinha, pôs gerador. A sua mãe te ensinou a cozinhar? Minha mãe me ensinou.
Só que eu não aprendi a fazer com a maestria que ela faz, entendeu? Meu pai faz um pão maravilhoso, meu pai me ensinou a fazer Você pão. falou que você comia lagosta. Você sabe fazer lagosta? Ah, fritinha, né? Sei lá, salada de alga. Salada de alga não é muito bom, tá? Não. Eu comia porque era saudável. Não gostava? Marisco, polvo, sabe? Era tipo... Você gosta de frutos do mar hoje? Gosto. Hoje você... Gosto muito. É. Meu pai cozinha muito bem frutos do mar. Frutos do mar. E... Por isso você tem uns dentes bonitos, forte. Não, então... Era muita proteína. Nossa, a gente comia muito bem. Meu pai era tudo saudável, sabe? A minha mãe fazia... A gente não comia pão de padaria, macarrão de padaria. A gente comia o pão que minha mãe fazia, que meu pai fazia. Então, era tudo feito em casa. A coisa que eu me lembro, assim, que eu como até hoje, é pão com manteiga e mel. Já comeu pão com manteiga e mel? Pão, já. Pão. Você pega o pão... Não, faz tempo que eu não faço isso, mas é muito bom. Pão caseiro, aí você põe manteiga, mel e põe no papel alumínio. Era meu lanche, tipo... Eu levava a fruta e levava esse pãozinho. Pra escola. Nossa, dá água na boca. Eu adoro. Até hoje eu como pão com manteiga e mel, porque eu gosto muito. Então, nós crescemos... Tipo, com essa premissa de vida saudável. Meu pai, até hoje, se a gente tá na praia, a gente tá virando pirueta, a gente tá, entendeu, jogando. Ele é super ativo, super esportista. Então, a gente cresceu assim. Não tomava refrigerante. Até os 12 anos, acho que eu não tomei refrigerante. Nossa, você vai viver muito, Cíntia. Se Deus quiser, Deus te... Nós, né? Vamos. Nós. Não, modo porque você teve realmente uma vida muito saudável. Sim. Uma infância, né? Uma infância muito saudável mesmo. A adolescência também e tal. A vida adulta também. A gente gosta muito de esporte. Não, agora ainda mais, mais, gosta, né? Meus filhos gostam. Então, assim, a gente tá sempre... Vai viajar. Que esporte nós vamos fazer? Né? Vamos para... tem kite. Tem não sei o quê. Então, a gente está sempre pautando por isso. Mas, lá... A partir deles terem montado a escolinha, então, nossa, aí foi todo mundo começou aí nessa escolinha e ela alfabetizou todo mundo. Inclusive, tem uma acho que eu já te contei isso, de um dia que a gente estava voltando para casa e o seu Adelino, Dona Meire, quero falar para a senhora que a senhora... me fez eu ser gente, ele falou assim, tipo, um jeito simples de dizer assim, tipo... Sim, entendi. Minha personalidade. Aí ele pegou e falou, você me deu um presente, a senhora me deu um presente que eu já pude ganhar na minha vida. Aí ele pegou um graveto e escreveu o nome da areia, Adelino. Nossa, a gente já começou a chorar, assim, sabe? Eu era pequena, eu me lembro disso. Ele era disso. Analfabeto. Ele era. E ele escreveu o nome na areia. Até essa passagem me emociona muito. Tiveram várias, mas isso me marcou muito. O seu Adelino, ele tinha, acho que, 85 anos. Nossa. E ele era um cara forte. Você não tem ideia da força desse homem. E viveu, nossa, muitos anos. Mas, assim, ele, pra gente... A gente era criança, então a gente pensava, olha que legal, porque ele falou, de agora para frente eu vou escrever meu nome, eu vou saber ler o que as pessoas estão colocando para mim. Então, foi muito, assim, intenso, sabe? E quando acho que eu tinha 10, 11 anos, a escola lá ficava longe, né? A gente andava 2 quilômetros para ir na escola, ia ter que ir para Ubatuba, que é 30 quilômetros de lá. Então, aí... Ubatuba não era a Ubatuba de hoje, né? Não era. Também a gente não morava na cidade, né? A gente morava... Porque Ubatuba hoje é um local que é um point. Eu nem ia. A gente gostava de ficar em casa, tocar violão, estudar. Mas, tipo assim, a gente tava lá. A gente não tinha televisão. Mas eu ouvia a Hora do Brasil todo dia. Nossa, no rádio? A minha mãe colocava pra gente, ela lia jornal pra gente. Minha mãe era uma pessoa extremamente culta, que amava ler, uma mente, assim, uma inteligência. Agora Meu pai também. Agora eu entendi por que você daria essa infância para os seus filhos. Entendeu? Porque eu já tudo no celular. Pois é. Imagina, a gente nem imaginava. A primeira vez... Hoje você tem quantos filhos? Tenho 2. E qual a idade deles? Um de 19 e um de 12. Mas eles são 2 meninos? 2 meninos. E eles amam ir pra lá. Eles adoram ir pra lá, sabe? Acho que eles sentem... Tem uma energia muito boa, né? Tem. Eu me lembro quando um Natal... Não, e o legal é que vocês mantiveram a casa. Depois de tantos anos, né? Há mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Como que foi isso, manter essa casa? Nós ficamos, acho que uns 5 anos sem ir pra lá. Depois que minha mãe faleceu.
era difícil pra gente ir pra lá, porque tem tudo dela lá, né? Então, mas depois nós começamos, tipo, nas férias, vamos pra lá, tal. E tem as crianças também. Então, quando as crianças estão junto, né, a gente tá sempre animado, né? Tudo vira uma festa, então... Ô, Cíntia, então você saiu de lá quando sua mãe faleceu? Não, eu fui morar em São Pedro e eu tinha 11 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 17. Passei a minha adolescência lá, em São Pedro. E quando eu tinha 17 para 18 anos, que ela ficou doente, eu tinha uns 16 e pouquinho. E ela deu aula lá também. Onde que é São Pedro? Não sei. São Pedro é perto de Piracicaba. Pra tá. Frente, um pouquinho. Campinas, Piracicaba. Ali no interior, sabe? Interior. Você não chega... Você não vê como eu falo porta? Eu solto um porta. Solta? E como foi que você conheceu seu marido? É engraçado. Conheci meu marido no Guarujá. Você é uma praiana. Eu amo praia, eu amo mar. Total praia. Adoro. Eu tinha uns amigos em comum. Eu era a única que não conhecia ele. E, vamos pro Guarujá, tudo. Desculpa, ele chama... Felipe. É. E aí nós fomos... eu fui com esses amigos pro Guarujá. Só que a hora que eu cheguei lá, eu ia pro apartamento dele e eu não conhecia ele. Então, eu falei, nossa, fiquei morrendo de vergonha. Imagina, minha mãe sempre me ensinou isso, né, sabe? Fiquei desesperada. Aí, eu conheci ele lá. E a gente começou a namorar. Que legal. Estamos até hoje. Quantos anos já? 27 anos. Nossa, tá quase... Tô mais tempo com ele do que maior parte da minha vida. Do que você viveu solteira. E como começou depois que você veio pra cá, que você casou com ele, e aí como começou, então, você entrar no mundo dos negócios? Eu já tinha, quando eu saí da faculdade com 21, eu montei escritório. Eu trabalho desde os 15, então eu sempre... Que escritório que você montou? De advocacia. Mas você fez direito? Direito. Eu fiz direito, eu fiz 2 faculdades, 2 pós, MBA, 500 milhões de cursos. Eu amo estudar. Nossa, incrível. E aí... Você fez MBA do quê? Eu fiz MBA de gestão e gestão empresarial. Aí foi na época da LGPD, que as empresas estavam começando recente. a ter que... Faz o quê? Os 3? Não, foi antes da pandemia. 4 anos. E aí eu me especializei em LGPD, em compliance. Eu amo essa parte de compliance, contrato, sabe? Mas quando eu montei o meu escritório era empresarial, era voltado para a empresa. Então, a gente fez um modelo diferente, vamos dizer assim, entendeu? E, nossa, foi muito legal, porque era eu, meu pai e minha irmã. Então já era uma empresa familiar. Sim, e nós crescemos rápido, graças a Deus, assim. Mas sempre assim, com essa premissa de, tipo, a gente gosta do que a gente faz, então nós vamos fazer o melhor que nós podemos. A gente não... Lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente faz também com um objetivo, entendeu? Não é que a gente quer salvar o mundo, não é isso, mas a gente quer contribuir, sabe? Então, por exemplo, eu me lembro de pessoal que trazia laranja, sabe? Às vezes, muita gente... no mundo jurídico, a gente tem muita... O pessoal vê, advogado... Mas tem tanta coisa que os advogados podem fazer. Por exemplo, tem gente que usa máquina de apneia, tem problema de apneia, vamos dizer, um exemplo. E precisa de uma liminar, porque senão vai perder a máquina e simplesmente a pessoa não vai respirar. Então, é muito sério. A gente tem um propósito junto, ajuda, entende? Você fez direito de que área? Eu fiz direito empresarial. Você falou. E depois fiz compliance, fiz direito contratual, fui me especializando, sabe? Geralmente, advogado é sério, não mostra muitos dentes. Da onde vem essa sua alegria? Não sei. Não, porque você tem uma energia contagiante, de alegre, onde você chega, né? Eu já presenciei várias vezes a sua chegada e você realmente ilumina. E você, da onde você tira essa alegria? Imagina quem fala, né? Imagina. Não, eu tô falando sério. Eu não sei. Olha, eu tenho um... Porque realmente os advogados são mais sérios, né? Né? Não que você não seja séria no trabalho. Sim, você tá me entendendo a pergunta, né? Não, entendi, sim. Eu agradeço, nossa. Agradeço o elogio. Mas, assim, eu acho que a base da vida é gratidão.
Isso meu pai e minha mãe me ensinaram. Eu sinto que você é muito grata mesmo, impressionante. Tudo se agradece. Então, e assim, eu acho que se a gente agradece porque a gente tem uma xícara, a gente vai ficar feliz de ter uma xícara. Le Creuset, viu? Ah, não, essa aqui eu agradeço muito. Posso levar pra casa? Não? É sua. Opa! Daqui a pouco eu vou... Agora eu tô mais alegre ainda. Então, e aí, eu acho assim, se a gente agradece o pouco, meu pai sempre falou isso. O que você faz dentro de casa, você vai fazer na rua. Primeira coisa. Nossa, você faz dentro de casa, você vai fazer na rua. Então, não arruma o quarto. Pai, não. E quando você crescer? E quando você for na casa de algum... Ah, pai, lá eu vou arrumar. Não, não vai. Você vai arrumar aqui. Porque se você não fizer aqui, você não vai fazer lá. Que educação, hein? Entendeu? O meu pai era... Fala sério. E outra coisa, é a gratidão. Eu não tenho nada para comer, mas... Bom, por que eu vou agradecer? Porque eu tô vivo. Entendeu? Então, por que eu agradeço agora? Porque eu acordei. Ah, não tive uma noite boa de sono. Ah, mas eu acordei, tô bem. Então, a coisa que mais... Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, hoje em dia eles não fazem mais isso, mas criança sempre faz. Ai, não quero comer isso. Não. Como não? Então, a gente tem que agradecer pelo pouco, porque a gente, com muito, a gente vai ficar muito feliz. Então, na verdade, é a educação que a gente tem que dar, mas eu acho que também é um princípio de vida que faz você conseguir ser mais feliz. Não se trata de você se contentar com menos ou de você se diminuir. Às vezes as pessoas acham isso, entendeu? Sim. E não se trata disso, se trata do contrário. Mas é impressionante a sua visão de vida, conversando agora com você aqui. Você acabou comigo quando você falou, imagina, Ricardo, eu não era pobre, eu comia lagosta todo dia. Mas não é uma verdade? Mas assim, tipo... Mas não é verdade? Eu não como lagosta todo dia. Não é? Acho que muita gente... também não. Muita gente... Hoje em dia, não. A gente não come lagosta todo dia, eu não como também. Hoje em dia, eu não como também. Mas, assim, não é nem uma questão. Eu acho que, assim, as pessoas devem ser... Isso é uma coisa que me pega. Isso é uma coisa que me faz sofrer no mundo. Vamos dizer, entre aspas, se pode ter alguma coisa que a gente possa dizer isso, vai... E é a desigualdade. Porque eu acho que as pessoas não escolhem. Então, para mim, não existe... pobre, essa palavra não me machuca, porque eu acho que a pessoa não escolhe isso, entendeu? A pessoa escolhe ser bom ou ruim. Então, isso a gente escolhe. Então, eu não gosto de você porque você não é uma pessoa boa. Porque eu acho que você não é, óbvio, né? Porque a gente não vai ficar julgando, mas se você não é uma pessoa boa, você escolheu. Você tem a escolha. Agora, uma coisa que a gente não tem escolha, eu acho que é muito complicado, entendeu? É injusto a gente... Então, eu penso isso, sabe? Então, eu nunca pensei dessa forma. Eu nunca pensei, nossa, eu como lagosta sou melhor que alguém, ou não, eu não tinha luz, eu não sou. Para mim, tava bom aquela hora, tava ótimo, entendeu? Para mim, foi um paraíso. Então, outras pessoas podem não conseguir. Eu, hoje em dia, se eu fosse levar meus filhos lá, o que eu ia fazer com Wi-Fi? A gente vai pra lá, não tem Wi-Fi. Aí eles ficam procurando, eles sabem que não tem, mas eles procuram, meus sobrinhos procuram. E eles adoram, eles sabem, eles se emocionam, eles sabem o sentido que tem. Eles querem ouvir as histórias, que tem N histórias. Se eu começar a contar pra você, assim, a gente fica até... Sabe o que é ardentia? 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 Eu vou te contar. Ardentia é como se saísse uma luz da água. Então, nunca ouvi falar. Meu pai explica, é do plâncton, que gera uma reação, enfim. Nossa, além de tudo, você é bióloga agora. Não, eu não sou. Tô reproduzindo o que ele me falou. Mas, assim, a ardentia é que uma vez eu caí e tal, e a gente teve que ir pro hospital em Caraguá e tal, e eu tava... A ardentia é uma coisa que arde pra caramba. Não, pior que não. A ardentia é o seguinte, até a gente tá... Minha mãe escreveu um livro que eu te falei, né? E a gente estava querendo publicar, nós queríamos publicar esse livro. E a gente estava pensando no nome. E ela sempre falou da ardentia, ela falava sempre assim, que quando a gente... É a luz que sai da escuridão. Então, quando a gente mexe na água do mar, e acontece os loves que com o plâncton, que o meu pai pode explicar, eu não sei agora explicar essa... Né? Não sou bióloga, assim. Mas eu reproduzindo, quando a gente mexe em noite de lua, tem uma... Tá? É como se saísse uma luz da água. É mesmo? É a coisa mais linda, a coisa mais linda. Então, a noite está escura, porque lá não tinha luz, então a gente via direto. E aí, quando batia o remo na água, assim, saía... Nossa. Como se saísse luz da água, então... Nossa, deve ser uma coisa linda, eu nunca vi isso.
É muito lindo, muito lindo. E da escuridão sai luz. Então, minha mãe sempre falava isso. Então, sempre lembrei da ardentia. Porque quando você acha que tá tudo escuro, pode sair luz. É só você reagir de um jeito... Nossa, mas olha, agora queria muito ter conhecido sua mãe. Não, ela era incrível. Minha mãe era extraordinária. Não dá para descrever. Sensacional. Mas minhas irmãs também são assim, meu pai também é assim. Então, minhas irmãs são muito parecidas também. Então é uma história que você conta para os seus filhos? Conto. Da ardentia? É. Eles chegaram a ver já? Não. Porque agora tem muitos lugares tem luz, mesmo lá, entendeu? As casas agora, tipo, tem gerador, tem muito turista. Então... Já mudou todo o ambiente. Mudou um pouquinho. E, assim, na época que a gente morava lá, tinha todo um contexto também de preservação. Por isso que eu tenho essa... essa pegada de sustentabilidade. E aí... teve uma história da estrada, porque o pessoal queria passar a estrada. Passava no terreno de algumas pessoas que, tipo, não deixavam passar, porque ia acabar com o lugar, mas também tinha aquela outra veia que são das pessoas que moram lá. Então, tem toda essa... E até a minha mãe escrevia, a minha mãe escreveu... Como chama o livro dela? Então, Ardentia, a gente quer... É o nome que ela queria, porque ela não terminou o livro. Ah. E nós ficamos... tô há quantos anos? 29 anos. 28 anos. Que o meu pai queria que a gente terminasse. Eu não conseguia terminar. Por quê? Porque eu lia o livro dela e eu chorava. Eu não conseguia terminar. Então, eu fiquei anos com esse livro, entendeu? Que eu precisava terminar, mas eu não me achava à altura dela para terminar o livro. E a gente terminou o livro, assim, com ele, porque ele sabia, ele acompanhava, ele sabia como ela queria que terminasse o livro, entendeu? Eu não achava que eu podia fazer isso. E aí, minha irmã escreveu o prefácio, que eu fiquei 4 dias para conseguir ler. Isso foi agora, ano passado. Por quê? Porque eu chorava. Ela falava, e aí, você já leu? O que você achou? Eu começava a ler, eu começava a chorar. Eu não conseguia ler. Olha que coisa, né? Que loucura, né? Sei lá, né? Mas você parece ser uma pessoa assim, muito emocionada com a vida. Essa alegria da vida, né? Ai. Você tem isso dentro de você, eu sinto assim. Essa gratidão mesmo por encontrar as pessoas, por conhecer. É sensacional. Sim, legal. Não muda isso. Não, pode deixar. Acho que eu nem consigo também, porque... Mas, assim, tem muita gente que é assim. Você também é assim. Tem muitas pessoas que a gente encontra, né, que são assim. E, assim, não sou, imagina, melhor que ninguém. É mais, assim, um pensamento e a premissa de vida que a gente sempre teve, entendeu? A gente sempre foi por um caminho de... Meu pai sempre falou, a gente tem que ajudar o outro. Minha mãe sempre falou. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Porque o outro também vai fazer. E eu sempre recebi muito das pessoas. Entende? Principalmente na época que minha mãe ficou doente. Eu me lembro que eu pensava... Porque a gente era grudado. Imagina, a gente viveu grudado mais de 10 anos. E depois, adolescência também. Enfim. E quando ela ficou doente, a gente ficou, sabe... O que vai acontecer, né? A gente perdeu o chão. E eu me lembro, quando ela faleceu, que eu falava, por que aconteceu isso? Mas eu me lembro, quando eu era pequena, que eu via as outras crianças que não tinham o pai e a mãe juntos, sabe? Uhum. Então, tem crianças que nem conheceu o pai e a mãe. Verdade. Né? Então, eu pensava... Eu pensava... Fica à vontade. Fica à vontade. Eu pensava assim, poxa, eu tive minha mãe por 17 anos. Entendeu? Tem gente que não teve gente que teve pouco tempo. Então, mas era uma forma de encarar que eu cresci assim. Eles encaravam muito a vida assim. Uhum. Entendeu? Então, meu pai e minha mãe também sempre tiveram esse pensamento. E a gente cresceu. Minhas irmãs também. Então, a gente sempre cresceu assim. E a gente recebeu muito carinho. Dá pra sentir. Entendeu? A gente sempre teve uma família presente. Tem gente que não tem a família presente. Que é a coisa mais triste que isso. É verdade. Entendeu? Cíntia, e como você se tornou uma mulher rica? Eu não sou uma mulher rica. Tá bom. Imagina, não sou. Eu sei que não. Só trabalho muito, isso sim. Eu queria saber que você me ajudasse a contar pro pessoal que tá ouvindo o podcast, para que essas pessoas também prosperem como você prosperou. Eu já entendi a base.
né? Mas eu quero que você me conte um pouquinho, assim, esse propósito seu, de onde você chegou hoje, onde você está, por favor. Então, eu me formei, aí eu montei o escritório, né? Eu, minha irmã, meu pai. Eu sou meio workaholic, sabe? Então, assim, depois de, acho que 1 mês do escritório, que, tipo, tava zero, meu pai falou, fica tranquila, abre o seu escritório que você vai conseguir. Eu falei, se chegar alguém aqui, eu tinha 21 anos, né? E eu já tinha trabalhado, eu trabalhava em 2 escritórios, trabalhava no banco, tipo, para aprender, e foi maravilhoso. E falava, nossa, se chega alguém e não souber, você vai saber. Pode deixar. Ixi, eu sei que você sabe. E foi o primeiro. Ele falou, falei que você sabia? Falei, pai, mas esse foi fácil, né? Acho que era tipo alimento, sabe? Uma coisa assim que é básica. Bom, eu não sei, você sabe, então manda ver, você consegue. E foi indo, e 1 mês depois, 2 meses depois, eu tava trabalhando até meia-noite, que ele ia me buscar no escritório, sabe assim? Ele ia. Jura? Ele me buscou na academia de jazz, porque eu fazia jazz quando eu era... Antigamente, na nossa época, tinha muito negócio de academia de jazz, de dança, de... Tinha. Minhas irmãs falam que elas passaram a adolescência delas indo atrás das minhas apresentações, porque eles iam em todas. Ai, Cíntia, eu odiava jazz. Mentira. Eles iam em todas. Ai, gente, que coisa legal isso. Eles iam. Barra Bonita Santos, eu dançando, e eles iam atrás. Sempre te apoiando. Sempre apoiando. Mas elas jogavam também. Eu não jogava nada, entendeu? De basquete. Minha irmã era cestinha, chamava ela de Hortência. Na época era a Paula Hortência. A Kali também, Agora eu tentava, eu era do time, entendeu? Acho que me colocaram lá porque elas estavam lá, entendeu? Eu falei, aproveita essa também para fazer número. Mas a gente fazia de tudo, ginástica olímpica. O meu pai sempre falou, coloquem tudo e aí vocês vão ver o que vocês gostam. Então, a gente fazia curso, fazia piano, fazia violão, esporte, tudo que você imagina. Então, eu ia eu fazia lição, óbvio, né? Porque chegava em casa, eu era CDF, passava limpo o meu caderno, adorava estudar. E aí eu ia pro jazz. Meu pai ia me buscar, eu ia de bicicleta, ele ia me buscar todo dia, ele ficava bravo comigo, eu ficava lá 5 horas, sabe? Sei. Só que eu já tinha feito minha lição, então, né? Enfim. E no escritório era a mesma coisa. Daqui a pouco ele tava ligando, ele liga, não, já tô indo, pai, já tô indo. Daqui a pouco ele aparece lá. Então você sempre foi muito aplicada no trabalho. Eu gosto. Eu sempre, graças a Deus, eu pude fazer o que eu gosto de fazer, entendeu? Então, sempre estudei muito para isso. E foi daí que começou a construtora? Não, a construtora começou com o meu sogro. Na verdade, era imobiliária e incorporadora. Sim. E quando a gente... Acho que a gente fazia uns 2 anos que a gente estava namorando, meu sogro ficou doente a primeira vez. Uhum. E ele era um cara incrível também. Ele, pra você ter uma ideia, ele teve um câncer no pulmão, ele fazia quimioterapia e voltava a trabalhar. Caramba. Uma energia, assim, sabe? Isso acabou prolongando a vida dele. Sim. Então, e o Felipe foi trabalhar com ele. E aí, acho que uns 5 anos depois, mais ou menos, não me lembro assim a data, mas a construtora veio depois, porque antes a gente incorporava. Chamava Pedra Forte? Chamava Pedra Forte, sempre chamou Pedra Forte. E o nome foi ele que deu. O seu sogro? Meu sogro. E, a um determinado momento, putz, a gente já sabia fazer tudo de construção, enfim, por que a gente não vamos construir? Então, aí começou a construtora. Então, só que assim, a gente constrói. Aí que eu te falo que eu não sou rica, porque a gente constrói para investidor, entendeu? Então, o nosso nicho, na verdade, a nossa meta, o que é? Fazer você ganhar dinheiro. Tá. Entendeu? Adoro isso. Então. Vamos lá, vamos investir. O que a gente faz? O que os nossos investidores que estão lá, tem gente que está há 20 anos lá com a gente, e em vários empreendimentos, então, o que eles precisam? Qual que é a gente estuda o mercado, é corporativo, é residencial, a gente tem assim, uma quantidade menor de residenciais, mas temos também. O que os nossos investidores estão precisando? Então, eles têm esse... Vamos conversar. O que o mercado está precisando? Então, a gente faz um estudo e aí a gente incorporar, por exemplo. Então, eu entro, você entra, todo mundo entra, a gente incorpora o prédio. Então, você fica com um andar ou fica com 2, enfim. Ou divide
eu fico com metade, você fica com metade. Então, a gente vai incorporar mesmo, literalmente, esse prédio. Quando esse prédio está incorporado, antes disso, a gente já foi atrás de terreno, de estudo de viabilidade. É uma coisa assim, é muito complexo. E meu sogro... Eu ia te perguntar isso, sabe? Sem querer te cortar o raciocínio. Imagina. O que está atrás? Porque quantos prédios você já fez? Nós temos hoje mais ou menos, não sei exatamente, tal, mas em torno de uns 40 prédios, mais ou menos. De quantos andares cada? Depende muito. Tem prédio que tem 12 andares, tem prédio que tem 23 andares. Então, depende da região. É essa a questão. Por causa da lei. A gente não tem um produto fixo. Entendeu? E eu quero te perguntar assim, o que está atrás de uma construção dessa que ninguém sabe? Você não imagina a ginástica que é. Porque, assim, você compra o terreno, aí você tem que fazer aquela área, porque tem casa, entendeu? As pessoas que estão lá, por exemplo, a gente tem uma premissa também. Pra você ter uma ideia, lá no evento que você foi, o último evento, os proprietários das casas estavam lá. Que foram compradas? Eu falei com eles no telefone, pessoalmente. E por que você levou eles? Por eles verem, porque a gente comprou deles. A gente não, né? O investimento, né? Comprou deles. O empreendimento, eles... Tudo bem, eles ganharam bem por isso, graças a Deus, mas eles também... Era o lugar que eles estavam. Eu queria que eles vissem, a gente queria que eles vissem o prédio. Ficou, entendeu? Então, eles estavam lá. Nossa, que legal isso. Eles estavam lá. A pessoa aqui embaixo era a minha casa. Entendeu? E assim, tem até um livro que fala disso, Morte e Vida nas Grandes Cidades, se eu não me engano. Eu li faz um tempão já, em inglês, mas tem tradução em português. E ele diz sobre isso. Porque, por exemplo, a construtora, quem vem constrói um prédio e tira as pessoas do lugar, são os vilões da história. E existe todo um outro Você já foi lado. Chamada de vilã? Acho que sim. Eu não ouvi, mas... eu acho que ainda bem que eu não ouvi. Mas, assim, tudo bem, porque é a visão das pessoas. Uma vez eu fui dar uma entrevista e o repórter falou, nossa... Agora que eu tô conversando com você, mudou minha visão de construtora. Ele falou, porque eu nem queria falar com você quando eu soube que você era da construtora. Porque a construtora vai lá e derruba a casa. E tem todo um outro lado que as pessoas não veem. Então, por exemplo, a gente tem a premissa de ter material do bairro, a gente tem os fornecedores que estão lá com a gente há 20 anos, trazer segurança. Por exemplo, só um exemplo, tem um prédio na frente de uma das obras agora que precisava de luz. Aí colocamos a luz. Aí ficava na cara de um deles a luz. Aí, até a gente ajustar a luz, a gente mudou 3 vezes de lugar, porque daí ficava na cara do de cima. Mas, pô, a gente ficar com uma luz na cara é ruim. É ruim. Não custa nada a gente virar a luz, entendeu? Mas eu só entendi que luz que é essa. Não, a luz de segurança mesmo. A gente pegou... a gente põe na obra pra rua, né? Então, entendi. Porque enquanto você tá construindo o prédio, a luz que vai ter lá, ou é do poste, que deveria ser, mas às vezes não acontece isso. Não. Então, a gente coloca na obra e deixa à noite dentro da obra, né? Entendi. Para uma questão de segurança até do bairro. Então, tem essa questão também das pessoas se mudarem, mas as pessoas vendem o imóvel por um valor que elas acham, entendeu? Elas ganham elas têm um retorno. Você tem uma equipe para negociar com essas casas que serão... Lá tudo é feito. Se você ligar lá hoje, se você quiser falar com a gente, você não vai ficar pulando de equipe. Você vai falar com quem você quiser. Comigo, Felipe, com qualquer sócio, você vai falar a hora que você quiser. A gente tem um... Nós vamos para a linha de frente. Você não é blindada. Entendeu? Como blindada, assim. Você é uma pessoa que tem acesso, não é uma pessoa inacessível. Tanto eu como todos lá. O Felipe, entendeu? O Danilo... Entendeu? O Felipe e o Danilo estão na frente aí do comercial e vão para a linha de frente e também atendem também os clientes. Então, qualquer hora que precisar falar com o engenheiro, com o Marcelo, com o Francisco, qualquer hora que quiser falar com o diretor ou com o cara que está na obra, ou com qualquer um, vai estar disponível. Então, esse é o nosso diferencial, entendeu? De trabalho. E o que você falaria para uma pessoa que tem uma grana na mão... E ela fala assim, não, eu vou deixar num cara de um banco X que vai fazer esse dinheiro ficar dobro, triplo. Por que investir em imóveis? Por causa da perpetuidade.
Eu acho. O meu pai e o meu sogro sempre falaram, o dia que a gente puder ter imóveis, nunca vendam. O dia que vocês puderem ter imóveis, vocês não vendam. Porque o dinheiro, ele vai e volta, lógico. Eu não sou nada contra ter dinheiro no banco também, entendeu? Mas eu acredito no... É importante, mas eu acredito que é como se a gente fizesse uma poupança para a vida. Então, vou te dar um exemplo. Um casal, vou investir, vou deixar no banco, vou investir no imóvel. O imóvel pode virar a faculdade, vai pagar a faculdade do filho depois, vai sustentar toda a vida adulta. Tem gente que vive só de aluguel. De aluguel. Então, se você tem... Aí que tá o diferencial, não é qualquer imóvel, entende? Então, você tem que ter um estudo para isso, tem que ter um know-how para isso. Então, sempre, o Felipe, meu sogro, eles sempre focaram nisso. Já apareceu, até hoje, aparece terreno e tal. Puta, não é legal. Não vou fazer aqui, porque eu não compraria aqui. Então, é bem isso. Eu não faria aqui. Tipo, então, se a gente vai fazer alguma coisa, puta, se a gente tivesse dinheiro, a gente fazia pra gente? Sim. Então vamos embora. Entendeu? Então, eu acredito... Acho engraçado. Mas se a gente tivesse dinheiro, eu vou fazer, então vamos embora. Vamos embora, vamos pra frente, entendeu? Sim, vamos fazer. Não, vamos embora, não vamos poder investir, mas, pros nossos clientes, entendeu? Então, é isso aí, a gente foca nesse retorno. O que acontece? Então, incorpora, constrói. Que é uma equipe, assim, tipo, de engenharia que é lindo de ver como funciona, entendeu? Eu que sou, tipo, eu adoro a parte de compliance, operacional, eu adoro isso. Eu fico assim, sabe? Tudo funciona, tudo se encaixa, tudo funciona perfeitamente, é tudo certinho, é todo mundo, sabe? Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você olha hoje para os lados de São Paulo, parece que aperta um botão e levanta um prédio. Você aperta o botão, levanta um prédio. Você acha que a gente está dentro de uma bolha? Porque você acha que vai ter tanta gente para alugar tanto apartamento assim como está sendo construído? Então, eu acho... Você está entendendo o que eu tô dizendo? Entendi. Não, eu entendi. Mas, assim, o mercado não para. É impressionante de ver. Pior que tem. Pior que tem, não. Melhor que tem. Melhor que tem. Para mim é ótimo que tem. Mas, assim, tem. Tem, porque tem gente, às vezes eu olho... muita empresa vindo, multinacional. Porque a gente também está nessa etapa da comercialização. Então, a gente tem uma imobiliária focada em te atender. Você investiu comigo. A gente não faz para terceiro. A gente faz os imóveis, tem imóveis de terceiros, porque é seu, porque você é meu investidor, entendeu? Então, se você é meu investidor, putz, eu tenho uma casa ali, deixa com a gente, pode trazer. Então, a gente foca muito em pessoas. Peraí, se eu tiver 2 casas, o que eu faço? Te dou? Você me dá, não tem problema. Eu vou trabalhar seus imóveis, entendeu? Mas o nosso foco é gerar dinheiro para o investidor. Imediatamente. Tanto é que a gente está entregando 2 prédios que já estão mais de 70% já comercializados, entendeu? 70%? Quantos andares? 22 e 21 ou 22. Eu não me lembro se é 21 ou 22, porque eles são pé direito duplo, né? Mas... Então, é mais alto. Você faz mais prédios residenciais ou comerciais ou os dois? Comerciais. Fazemos os dois, casas, escolas, retrofit, enfim, aí a parte de engenharia. Mas a incorporação, as pessoas pedem mais os edifícios comerciais, entendeu? Então, voltando na pergunta que eu tinha te feito, você investe em imóveis pela perpetuidade, perpetuidade. Eu acho que é uma coisa sólida. Eu acho que quando a gente investe, tem que ver solidez. Vou te falar uma coisa. Eu adoro tecnologia, adoro compliance, voltado para tecnologia, porque a gente tem que implantar isso. Bitcoin, acho demais. Meu trabalho de conclusão de pós-graduação, uma delas foi blockchain. Entendeu? O meu pai estuda muito isso, ele sabe. Mas eu acho que é muito abstrato, entende? Aí o Elon Musk faz assim, aí a gente, né, nem que sem querer citar nomes assim, né, muda tudo o contexto. Tudo. A vida está muito volátil, eu acho, com redes sociais e com... Você acredita em Bitcoin?
Eu acredito, mas eu não confio nessa volatilidade, vamos dizer assim. Entendeu? Muito altos e baixos. E muita coisa que não deveria influenciar. Lógico que não sou eu que vou, né, falar. Sim, entendi. É uma opinião sua. É uma opinião minha. É uma acho assim, por que coisas que não tem nada a ver vão interferir na economia de um país, entendeu? Então, eu acho que no imóvel não vai mudar o valor. E o imóvel, a pessoa tem a possibilidade de incorporar, enquanto ele já está pagando, ele já está prospectando, a gente já está prospectando para ele, um cara que vai ocupar a laje dele por 10 anos. Sensacional. Você entendeu? Então, é essa a continuidade que a gente busca e é cíclico, né? Eu sinto que você é uma mulher, uma executiva de resultados, assim. Você está atrás do resultado do cliente, focando nele, né? Eu acho que é o principal. As pessoas são o principal, né, objetivo. Satisfazer nossos clientes, é o que todo mundo busca. Mas, de verdade e com propósito, o que eu faria para mim? Acho que a base essa. Essa é a pergunta. O Felipe tem esse pensamento. Cíntia, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar mais sobre a Pedra Forte? Não, só queria dizer que vamos lá investir com a gente. Pra você ficar rico. Pode falar. Tá, pra você ficar rico. Investir? Não. Pra falar com você dá o seu celular ou outro telefone? Sim, eu posso dar o de lá, posso dar meu celular. Então dá o telefone para investir. O meu é 11 99957 0073 e tem o telefone da Pedra Forte, que é 3031 0255. Sim. E nós temos o Instagram também, que também... Mas não é o nicho do nosso negócio. Nosso negócio é aqui, entendeu? É a pessoa conhecer e gostar. Uma pessoa simples, que nem eu, por exemplo, pode começar a investir com quanto? Então, é muito relativo. Isso aí o Felipe vai poder te falar, mas eu não vou meter cada um no seu quadrado. Tá. Mas assim, o Danilo pode... Agora... Então tá, eu procuro eles então. Não imagina, tô brincando. Não, depende do empreendimento, entendeu? Tá. Porque, sei lá, tem empreendimento que é apartamento. Vou chutar, tá? Números. Mas se você tem apartamento de... 500 pau. De 500 pau. Aí, se você investe 500, você tem um retorno de 1 milhão. É mesmo? É mais ou menos um negócio... Olha o que você tá me falando. Mais ou menos isso, entendeu? Tá. Então, você vai investir na... Lógico que isso depende do mercado, mas é um estudo que a gente faz de mais ou menos 30% no mínimo para retornar pro investidor, entendeu? Então, é o estudo que eu te falei, que é toda aquela parte lá atrás, que ninguém vê, que tira o nosso sono, para a gente fazer... Né? Fazer conta, estudo diário, enfim. Isso faz parte desse estudo também, porque às vezes vale a pena, incorporar, vale a pena construir pra gente, mas o cara não vai valer. Por que o cara vai entrar lá? É um produto legal? É um produto que vai... por exemplo, residencial é uma coisa que a gente faz pra gente, mas muito investidor faz para locação. A gente tem o triplo. O triplo é um prédio que tem lista de espera, de procura, assim, sabe? Entre aspas. Sensacional. E é residencial, até assinado pelo ISAI, é muito bacana, mas é um apartamento menor que não seria para uma família de 3 filhos, entendeu? É mais para um casal, para, sei lá, entendeu? Com um filho ou alguém que mora sozinho. Então, é um produto muito específico. Mas eu acho que o que dá mais dinheiro, pelo que você me fala, mesmo é a parte comercial, né? Eu acho que a parte comercial é mais forte. É mais forte. Porque a gente também procura lugares, por exemplo, perto do metrô. Tem toda essa pegada de sustentabilidade, óbvio que a gente tem no nosso estudo isso também. Então, a gente diminui... Coloca bicicletário, né? Pra gente tentar também ajudar um pouquinho aí no meio ambiente. Mas a gente também procura fazer perto de metrô. Por quê? Menos impacto ambiental e, principalmente, vai dar o lucro também para o nosso investidor, que é o... Né? Sensacional. Então, é isso aí. A gente está tentando aí. Muito bom. Né? Cíntia, eu vou te fazer umas perguntas. Eu quero que você fale o que significa para você. Tá bom. Casamento. Casamento significa... perpetuidade também. Não, significa um companheirismo, assim, absurdo e significa muito amor. Muito amor, muito bom humor e muita parceria em tudo. Legal. Filhos? Tudo de melhor que existe. Meu melhor projeto. Sua melhor construção. Minha melhor construção, minha melhor realização, assim, a melhor parte da gente, de nós dois. O que você está achando da sociedade atual?
Eu acho que falta um pouco de empatia. Eu acho incrível a evolução. Então, tem dois lados. Eu acho muito incrível a evolução, acho muito incrível a tecnologia, acho muito legal a disrupção em todos os sentidos. E também a falta... Assim, existia muito preconceito com muita coisa e hoje em dia tá muito legal, as pessoas estão aceitando mais, entre aspas, mas eu acho que falta um pouco de empatia, sabe? Ver o outro. Então, a gente não... Eu acho demais abraçar a árvore, eu abraço a árvore, mas a gente abraça a árvore por quê? Porque aquela árvore vai ajudar a pessoa, então a gente tem que abraçar pessoas também. Ótimo. Quem tá perto da gente, principalmente. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão lá longe, e quem tá perto fica fora da linha de visão, entendeu? Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta. Por quê? Um lugar. Ubatuba. No meio do mato. Eu sabia. Num lugar que não pega GPS. Eu então sabia. Não dá pra te falar. Eu sabia que você ia falar. E a minha casa. E a minha casa também é o meu refúgio. Que legal. Uma paixão. Meus filhos, meu marido... E pela vida, meus pais, minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus cunhados, eu nunca vi você falar mal de ninguém, enfim, nunca vi você falar mal de algo, mas eu queria saber de você um desprezo. Um desprezo. O que você despreza, que você não suporta, não... Arrogância. Porque, como eu te disse, a desigualdade é uma coisa que me pega. É um sofrer meu. Eu não sei. Por que isso? Às vezes eu me pergunto, falo, eu preciso esquecer um pouco, mas isso me pega. No budismo fala que você é uma bodhisattva. Opa! Uma bodhisattva é uma pessoa que está sempre à disposição de ajudar o outro. Que legal! Nossa! Legal. Eu não sou rica, mas sou bodhisattva, tá vendo? É isso aí. Alguma coisa tem que ter de bola. Cíntia, o que você não faria de novo? Nossa, o que eu não faria de novo. Eu acho que quem fala que não tem arrependimento é mentira. Não tô falando que ninguém é mentiroso, mas assim, Sim. A gente sempre se arrepende de alguma coisa, entendeu? Então, o que é? Tem alguma coisa que você pode revelar, vamos dizer? Não, não é que eu não me arrependo de nada, mas eu tô tentando lembrar alguma coisa assim. Não sei, de não ter ficado 24 horas com a minha mãe quando ela estava doente, talvez. Eu fiquei, mas eu ficava... Eu podia ter ficado mais. Eu podia não ter ido para a escola. Mas esse arrependimento é de um filho, acho que... Eu também me arrependo de algumas coisas em relação ao meu pai quando faleceu, mas acho que é uma coisa que... Ou de não ter descoberto... Mais, assim, é de não ter descoberto como, sabe, como fazer alguma coisa. Mas, assim, eu acho que o arrependimento que a gente tem... Lógico que a gente tem várias coisas. Às vezes vou falar uma coisa para você que eu me arrependi de ter falado. Ok, para isso existe desculpa. Eu acredito nisso, todo mundo erra e pode consertar. Mas o arrependimento, às vezes, é de não ficar com as pessoas, eu acho que a gente, entendeu? E eu tô falando isso e eu tô pensando, que eu quero chegar mais cedo do trabalho e ficar com meus filhos, que eu quero ir mais para ficar junto com meu pai, para minhas irmãs, entendeu? Então, com meu marido, e às vezes essa vida louca, agora você falando, a gente começa, né? A pensar. Entendeu? Então, eu acho que é isso, um arrependimento. Eu não tenho arrependimento com as pessoas porque eu sempre me doei tudo que eu pude, assim. Às vezes eu vou até esqueço um pouco de mim para tentar doar para as pessoas, não que seja melhor ou pior, mas não é isso. Mas eu tento fazer de tudo para as pessoas sentirem afeto, que eu acho que falta no mundo. Mas eu também peco nisso. Às vezes eu podia estar mais junto, então talvez seja isso, entendeu? Não sei. Legal. Agora pensa, ou ter feito mais algum curso, sei lá. Da meia-noite às 5, vamos estudar e vou fazer. Não, mas eu adoro. Se você se encontrasse aos 20 anos, hoje, a Cíntia encontrasse a Cíntia aos 20 anos, o que você falaria para você? Que eu falaria pra ela com 20 anos de idade. Faça mais inglês. Para ficar antes fluente. Mas assim, o que eu falaria? Confiar em você e não... Mas eu acho que você é uma autoconfiante. Não, sim, mas assim, confia nos seus propósitos, porque não é diferente. Antes eu parecia assim que eu queria mudar o mundo, sabe? Então... Mas isso nunca me parou. Mas, naquela época, às vezes eu pensava essas coisas, eu me sentia culpada. Falava, nossa,
que eu tô sofrendo por isso? Eu tô sofrendo porque o cara tá lá na rua. Isso me faz sofrer, entendeu? Olha que interessante isso. E eu falava, putz, eu não tenho... Eu ia falar, não, você tá certa de sofrer porque o cara tá lá na rua, porque não tá certo. A gente tem que lutar pra tentar trazer o cara pra ele ter um pouco de... Então, dignidade. Então eu me cobro muito, vai. Eu me cobro muito, sou perfeccionista, eu quero fazer tudo certinho. Então, tipo, tudo tem que estar perfeito. Não que eu seja perfeita de forma alguma, mas pra mim nunca tá... Eu sempre posso mais. Legal. E eu preciso... Eu falaria isso pra mim, eu acho. Agora eu cheguei... Eu falaria, tipo... Faz o que você pode, não precisa ir tanto... Sabe, assim? Sim, mais calma. Relaxa, Então, isso é uma coisa interessante para pensar também, né? Porque com 60 eu falo para de 40, né? Cíntia, queria te agradecer por você ter vindo. Isso aqui é um presente, é uma coleção de canecas Le Creuset para você, por você ter vindo hoje. Quando é o próximo, então? Vou juntar para a panelinha, sensacional. Cíntia, obrigado. Gente, muito obrigado. Valeu. Obrigada, Le Creuset. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigado.